Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga, e tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o astral dessa semana, que vai do dia 4 ao dia 10 de janeiro, com lua minguante no signo de Libra, com algumas mudanças de energia aí, de planetas mudando de signos, algumas conjunções interessantes que acontecendo aí com Mercúrio. Então a gente tem muito que conversar essa semana, né? Começa aí com a Lua indo para sua fase minguante no signo, ainda no signo de Virgem, transitando para o signo de Libra na terça-feira, né? Isso traz pra gente ainda um tempinho de organização, mas a semana amanhã começa um pouco ainda aquela coisa do caos, né? Da gente tentar organizar o caos, no sentido de que a gente ficou um tempo aí descansando de festas e tal, e agora a gente tem que começar realmente o ano, em plena segunda-feira aí, no dia 4, que 4 significa trabalho, né? E aí a gente já começa a semana, o primeiro aspecto assim da segunda-feira é Lua oposto Netuno, né? Então é aquela coisa, é a Lua em Virgem oposto Netuno lá em Peixes, é a organização do caos, né? Porque Virgem é a organização e o Peixes é o caos. Então é aquela vontade ainda de ficar um pouquinho na cama, de não querer ter que se comprometer com as coisas ainda, e aquela canseira de ter que organizar as coisas para a semana, né? Era tão bom quando a gente estava lá nas festas. Mas então é só um aquece aí para o começo, porque depois, à tarde, a gente já começa, na própria segunda-feira, a ficar mais animado nessa situação aí de organização, porque a própria Lua também faz bons aspectos, tanto com Mercúrio como Plutão, que no final da segunda-feira fazem uma conjunção no signo de Capricórnio, que traz pra gente a seguinte informação, né? Aliás, várias informações, mas assim, a principal é a consciência sobre a finitude das coisas, né? Sobre o fim de ciclo. E a gente está indo para uma lua minguante que pede que a gente tenha essa consciência de que as coisas terminam, né? Não que só as coisas terminam, mas que as coisas têm como começo, um meio, um fim. E que não adianta a gente ficar se apegando àquelas situações que já estão desgastadas. Então, essa conjunção de Mercúrio, que é mente, né, que é a consciência, o raciocínio, com Plutão, que é a finitude das coisas, o poder, a própria transformação, que rege a questão de morte e renascimento, se unem nesse momento e trazem pra gente essa consciência, né, que todo fim traz, na verdade, um começo embutido naquilo. E traz pra gente também uma grande consciência com relação ao poder dos nossos pensamentos, justamente porque Plutão é poder e Mercúrio é o raciocínio, é o pensamento, né? Então, quanto mais a gente for dentro dessa coisa do positivo, do pra frente que se anda e etc., melhor pra gente. Porque o Capricórnio, ele na verdade já é um signo pessimista por natureza. Mas ele é um signo pessimista porque vamos dizer assim, ele é classificado como pessimista porque vamos dizer assim, o grande segredo do sucesso de Capricórnio é que ele pensa em tudo que pode dar errado. E aí ele consegue o sucesso, porque ele já sabe como agir, né? Porque ele já pensou na cabeça quais são as probabilidades de dar errado aquela coisa. Então, por isso que se vê o signo de Capricórnio como mais pessimista, porque ele vê os insucessos para anular esses insucessos e obter o sucesso. Por isso que também é um signo que é tido como um signo de sucesso. Então, dentro de uma conjunção de Mercúrio com Plutão no signo de Capricórnio, é para a gente programar a nossa vida a longo prazo, mas vendo quais são as possibilidades positivas de ter sucesso dentro do futuro, né? Dentro do longo prazo, dentro do que a gente pode verificar dentro de uma realidade. Então, é um pé muito no chão, né? Um pensamento que tem poder, mas com o pé no chão. Então não adianta você ficar também tendo altos devaneios, porque isso não vai levar ninguém a lugar algum. É uma conjunção num signo de terra que traz muita concentração, potência mental e etc. Então é muito bom pra gente já começar a semana já com a mente aí focada no nosso futuro, focada no longo prazo, pra gente poder saber o que a gente vai fazer, né? Pra gente poder programar a semana e quem sabe até programar o próprio ano, né? Quais são os objetivos, quais são as metas que a gente deseja alcançar. Então é uma conjunção muito legal para isso. Aí na terça-feira a Lua ingressa no signo de Libra na madrugada e na quarta ela faz uma quadratura com o Sol, né, no signo de Capricórnio. E isso traz pra gente a Lua minguante que acontece na manhãzinha, 6h30 mais ou menos da manhã da quarta-feira, com o Sol no signo de Capricórnio e a Lua no signo de Libra.
Como é uma lua minguante, o que mingua nessa situação são as relações, né? A gente vai verificar, fazer uma seleção nesse momento de reflexão, introspecção que a lua minguante traz pra gente, de quais as relações que realmente devem ficar na nossa vida e o que a gente deve abrir mão, deixar ir, né? Ou que a gente pode reestruturar com maior responsabilidade. É uma lua que pede para a gente poder olhar para os nossos relacionamentos com maior comprometimento, responsabilidade, né? É uma lua minguante de uma lunação de Sagitário. A lunação de Sagitário, que teve um eclipse, pede muito essa coisa de expandir. Então, expandir o comprometimento, né? Expandir o compromisso com quem a gente se relaciona. Então, se a gente vê que aquilo ali não pode ser mantido, é melhor a gente reciclar ou a gente deixa ir. Ou a gente desiste, porque é uma lua minguante. A lua minguante, ela pede para a gente fazer uma seleção entre joio e trigo, do que é bom a gente levar para a próxima fase e o que a gente deve abrir mão e deixar ir. Então, como é uma lua que mingua num signo de relacionamentos, são justamente os relacionamentos que a gente deve dar atenção agora para saber o que a gente deve manter e o que a gente deve levar com a gente, já para o ano todo de 2021. No mesmo dia, a gente começa aí com as transições dos planetas pessoais que a gente vai ter, nós teremos essa semana. Marte saindo do signo de Áries e ingressando no signo de Touro na quarta-feira, no final do dia, 19 e 28. Depois nós teremos o Mercúrio no dia 8, junto com a Vênus, o Mercúrio ingressando em Aquário, né? Saindo de Capricórnio, ingressando em Aquário, e a Vênus saindo de Sagitário, ingressando em Capricórnio. Então é muita mudança de energia, então a gente vai ficar meio né? A gente está acostumado com uma energia nesses planetas, que são planetas que têm influências mais pessoais na nossa, vamos dizer assim, refletem, né, como a gente fala, o que está no céu é como que está na terra, e o como que está na terra e o que está na terra é como que está no céu, então como se fosse um espelho, né? Então essa mudança de energia que acontece no céu também se espelha na terra, e a gente percebe essa mudança de energia. Então o que acontece com Marte? Marte estava no seu domicílio, ele retrogradou no domicílio dele, foi 6 meses lá em Áries, né? Colocando a gente para poder pensar sobre as nossas atitudes, o que a gente deveria mudar com relação a isso. E depois ele ficou direto, a gente começou a agir sobre aquelas questões que precisavam ser mudadas na nossa vida, as mudanças de atitudes que precisavam acontecer. E aí agora ele ingressa em Touro na quarta-feira, né, no dia 6/1. E ele traz pra gente... Ele sai daquela energia impulsiva, rápida, né? De fazer tudo com muita pressa e entra numa energia mais de terra, tranquila, na verdade não é tão tranquila assim, a situação é mais de uma preocupação com relação às próprias atitudes, né, quando o Marte está em Touro. Então a pessoa fica muito preocupada em quais os impactos daquilo que ela vai fazer, então ela pensa muito antes de agir, de agir, né, no caso, não é nem de falar, é de agir. E isso traz pra gente é como se fosse assim, a gente estivesse correndo com o carro e dá um pisão no freio, né? Então dá aquela mudança de velocidade nas ações, né? Porque justamente a gente vai ficar mais cauteloso, mas ao mesmo tempo, apesar da gente perder um pouco de velocidade nas atitudes, a gente ganha determinação, a gente ganha foco, né? Porque em Áries a gente podia começar uma coisa e não terminar. Já em Touro, ele mantém, ele é persistente naquilo que ele faz, né? E aí a gente tem que alertar com relação à questão sombra dessa situação, né? Porque às vezes o Marte em Touro, ele pode não ter velocidade, mas quando ele pega o rumo, ele vai na direção, ele vira um trator, né? É como se fosse uma manada de touro indo e que aí é difícil de parar. Então, fica uma coisa, às vezes, até de uma atitude obsessiva, né? De você perseguir uma conquista, um objetivo meio que de forma obsessiva. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque para não ficar dando murro em ponta de faca, né? Perceber quando que a gente precisa parar de ficar insistindo em alguma coisa, porque às vezes não é só uma questão de atitude própria, né? Não adianta você querer que o mundo haja como você age, né? Então, você tem que parar, às vezes, e falar, não, calma, não dá para ir com tanta sede ao pote, vamos com mais calma. Então,
Calma não no sentido de rapidez, né? Calma no sentido de não querer ficar tão, não ter que ficar tão obstinado sobre aquela ideia, sobre aquele pensamento, né? Sobre aquela conquista. Não é nem ideia nem pensamento, é mais a conquista, né? O que se deseja. É melhor refletir sobre o assunto quando você pega o rumo para conquistar aquilo com uma certa determinação exagerada, né? E aí a gente tem o Mercúrio ingressando em Aquário na sexta-feira, que traz a abertura mental, né? Você começa a pensar diferente, aceitar novos pensamentos, pessoas que pensam diferente, conhece novas pessoas, novos pensamentos. Então a mente fica muito liberta, né? Fica muito livre para inclusive aceitar as questões que a gente precisa aceitar aí com as mudanças, né? Com as finitudes das coisas aplicadas ao Mercúrio lá quando ele estava em Capricórnio pelo próprio Plutão. E para a gente poder abrir a mente para essas coisas novas que estão vindo. Aceitar, né, o novo futuro e não o novo normal, como eu venho falando, inclusive, nas minhas postagens. E a gente tem Vênus saindo do alegre signo de Sagitário para ingressar no signo de Capricórnio. E aí as coisas ganham uma certa seriedade, né? Sai um pouco das festas e ganha uma questão de seriedade. O compromisso nos relacionamentos, nos negócios, né? Fica tudo muito mais sério, muito mais comprometido. As questões de negócios, de valores, financeiras, tudo isso ganha uma magnitude maior de comprometimento, né? Aquela coisa do tipo assim, é a semana em que a gente ingressa com essa Vênus, aí a primeira semana do ano em que a gente talvez tenha que fazer alguns balanços, né? Chegar e falar assim, nossa senhora, deixa eu ver esse cartão de crédito, vamos fazer um fluxo de caixa, vamos organizar essas contas. Então ela fala muito disso, porque afinal de contas ela rege o signo de Touro, né? Onde está Marte agora. Então é atitude dentro da questão de você rever os seus ganhos, os seus gastos, o que foi gasto, o que tem que ser gasto ainda esse primeiro mês do ano, né? E fazer uma organização dentro disso para você poder ter mais segurança dentro das questões financeiras. Aí a gente tem no mesmo dia, no dia 8, o Netuno fazendo um aspecto positivo com o Sol e depois o Marte fazendo uma quadratura com o Mercúrio. Então é como se fosse assim, a gente segue o dia tentando se organizar as questões financeiras, abrindo a mente para o novo e segue o período também, porque os planetas continuam nos mesmos signos, o Mercúrio no Aquário e a Vênus em Capricórnio, e aí chega no final do dia, a gente tem uma certa confiança de que as coisas podem dar certo, né? Confia num todo maior e que a gente faz parte de um plano maior do que nós mesmos, né? E aí cria aquela situação de confiança no universo, vai dar tudo certo, né? Aquele entusiasmo legal, em plena sexta-feira, no meio do dia, assim, vem aquela situação de bem-estar, não, vai funcionar, vai dar certo, né? E aí, no final do dia, o Marte faz uma quadratura com Mercúrio e cria um conflito, por conflitos de ideias, né? E é aquilo que eu falei, o Marte em Touro, fazendo uma quadratura com o Mercúrio em Aquário, às vezes é difícil, né? A Mercúrio em Aquário, aquela mente com ideias inovadoras, com visão de futuro, sabendo às vezes o que vai acontecer. Não adianta tentar convencer as pessoas sobre questões de atitude, que elas já estão tradicionalmente marcadas por aquilo, né? Elas já estão indo naquela direção. Então os conflitos vão acontecer daí. De você tentar ter uma ideia inovadora, tentar mostrar para outra pessoa como que aquilo pode atingi-la e a pessoa manter naquela ideia, porque a gente está falando de um Marte em Touro, né? Ficar fixa numa atitude e que não adianta, você vai gastar sua energia, você vai despender a sua, vamos dizer assim, vai gastar seu latim, literalmente, porque é Mercúrio, né? Então fala-se na situação de ideias inovadoras, visionárias, visão de futuro e etc. E quem tá com aquelas ideias, com aquela atitude arcaica e de que não quer largar o osso, como é um Marte em Touro, fica mais difícil de você convencer e aí cria-se conflitos. Então, nesse momento, a minha sugestão é que você fique em silêncio. Né? O Sol, Sexto, Netuno fala, fique em silêncio, só coloque a sua opinião, né? Você não tem que fugir da luta, coloque a sua opinião, mas não queira que a outra pessoa agir no sentido de Marte em Touro de uma forma diferente, porque ela tem uma forma de agir que às vezes o que você pensa pode não condizer com ela. Então evite o conflito, aceite o diferente, a forma diferente de agir e confie no todo maior, né? Como se fosse assim, entregue para Deus. E a gente tem ainda o Marte fazendo um belo aspecto com Vênus aí no sábado e depois o Saturno fazendo uma conjunção com Mercúrio, né, em Aquário, que mostra essa abertura de mente, o coração, a consciência e a atitude agindo numa direção única e trazendo bem para todos. Então é isso, pessoal.
Uma boa semana para vocês. O vídeo já ficou até muito longo, então os meus contatos estão aqui. Dá um joinha no canal, curte aí, se inscreve para poder ser informado sobre os vídeos semanais. Um beijão, fiquem com Deus, toda luz. Boa primeira semana do ano. Tchau, tchau.